Olha só, gente, o cardeal Odilo Scherer conta com uma obra que compartilha a sua história e trajetória. Um padre a vida toda. Esse é o nome do livro sobre o arcebispo de São Paulo. A repórter Lohane Castro bateu um papo com um dos responsáveis pelas entrevistas que resultaram nesta obra. Vamos assistir. Um Padre a Vida Toda é o livro que conta a história de Dom Odilo, arcebispo de São Paulo. A biografia foi escrita através de entrevistas conduzidas pelos jornalistas Silvonei José e Fernando Geronaso. Através da obra, conhecemos um pouco mais da vida do arcebispo de São Paulo, desde a sua origem no Rio Grande do Sul, passando pela sua infância no Paraná e pela família, até o início no seminário. E eu convidei o escritor Silvonei para contar mais detalhes para a gente dessa história. Bom, a ideia nasce quando eu fui entregar um livro que eu tinha escrito sobre Bento XVI ao cardeal Odilo Scherer, no qual ele fez o prefácio desse livro. Então, fui entregar o livro na sua casa em São Paulo e na conversa estava junto comigo também o jornalista Fernando Geronato, a Maristela da editora Ângelos, e começando a conversar, pensamos nos 75 anos, portanto, um ano atrás, do nosso querido Dom Odilo. Por que não fazemos alguma coisa para contar sobre a sua existência, sobre a sua caminhada, sobre a sua experiência de vida? E ele, pois é, mas será que vai interessar alguém? Eu falei, olha, é interessante fazer as pessoas, né, também pensarem, né? Como é a vida de um pastor de uma igreja como a de São Paulo. Aí ele aceitou. Daí nasce quando, como fazer tudo isso. Isso era o mês de fevereiro do ano passado. E nós teríamos no mês de março, abril, nós teríamos o encontro dos bispos em Aparecida, a Assembleia da CNBB. Eu falei, por que não fazemos os encontros durante a noite, depois que terminam todo o trabalho? E Dom Odilo aceitou, mas não foram suficientes aquelas noites e nós terminamos aqui em Roma, quando ele veio numa das suas viagens. E ali começa, então, todo o trabalho de elaboração dos dados, do conteúdo, para que a gente pudesse colocar uma forma de que as pessoas, lendo aquilo que nós colocamos dentro daquelas páginas, como se estivessem participando de uma conversa entre amigos. Muito interessante você escrever uma história de alguém que está contando a sua própria história, né? Totalmente diferente de que você ir em algum, sei lá, museu, em algum determinado local para pesquisar em livros. O que você sentiu nessa diferença de produção? Esse realmente do que você falou é o diferencial. Nós não estamos falando de pessoas que, em geral, você faz biografia, alguma coisa, conta da vida, citando documentos. Não, documento é o coração e a mente do nosso querido Dom Odilo. Então, ouvir dele várias passagens da sua vida, da sua experiência, foi muito gratificante. Silvonei, tem um outro momento também que foi bastante marcante, que Dom Odilo ele ganhou uma cruz dada pelo Papa João Paulo II. Ele contou isso no livro também? Pois é, a capa do livro é exatamente sobre isso. A capa é uma capa vermelha. Como é que nasce a capa do livro, né? Nasce inclusive, o título do livro, Um Padre a Vida Toda. Quando nós estávamos conversando, me veio, quando ele começou a falar que era uma das grandes preocupações, medo, temor, né? É que ele, conversando com o seu diretor espiritual, fosse um sacerdote a vida inteira, né? Como é que iria superar as crises? Então, ele conta toda essa passagem. E a capa é um vermelho cardeal, porque é a roupa de cardeal de Dom Odilo. E tem uma cruz que pende, né, nesta capa. É a cruz que João Paulo II colocou nele quando ele foi eleito, vamos dizer assim, bispo auxiliar de São Paulo. Muito lindo. Silvonei, como faz para quem está nos assistindo ter acesso a esse livro? Já está disponível nas livrarias? Ainda vai ser... Está nas livrarias e também no site da Ângelos, que é a nossa editora, né? Você pode entrar na Ângelos e ali você poderá ter acesso a esse livro.
eu convido as pessoas a lerem, porque muitas pessoas que já leram me escrevem dizendo: Silvonei, tem passagens que eu vivi exatamente como Dom Odilo viveu, seja sacerdote ou seja leigo, né? E quero agradecer publicamente também, porque o prefácio é do primaz do Brasil, nosso cardeal Dom Sérgio da Rocha, né? Arcebispo de Salvador, na Bahia. Tá feito, então, o convite para você que está nos assistindo adquirir o livro Um Padre a Vida Toda, contando a história de Dom Odilo. Uma história emocionante, só pelos esses trechos que o Silvonei trouxe para a gente. E te agradeço por compartilhar essa história, por ter ido atrás, né, de contar essa história linda. Muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade, bom trabalho e boa leitura. E fica a sugestão também, né, de leitura para esse final de semana que vai ser prolongado para muitas pessoas para acompanhar essa obra, Um Padre a Vida Toda.